Oi, gente. Faz tempo que a gente não tem aula, né? Tudo bem, pessoalzinho? Estão estudando? Estão fazendo as lições? Estão, né? Eu espero que sim, porque eu estou fazendo a minha. Todo dia eu tenho alguma aula para postar, alguma aula para dar, alguma explicação. Bem, hoje nós vamos falar sobre substantivo. Substantivo. O que é um substantivo? Vejam bem, substantivo é uma palavra que designa, leiam aqui, designa ou dá nome, que é a mesma coisa, a um ser, um objeto, uma ação, um estado ou uma qualidade. Então, vou explicar melhor. O substantivo, ele designa, ele dá nome, tá? As coisas que existem no mundo precisam ser nomeadas para que a gente saiba do que estamos falando, né, na nossa conversa. E as palavras, a gramática resolveu chamar de substantivo as palavras que servem para isso, para dar nome ao quê? Aos seres, aos objetos, às ações, aos estados e às qualidades, tá? Aí eu vou explicar melhor. Por exemplo, o João. Quando eu digo o João, é o nome de alguém. Então, é um substantivo, porque eu estou dando nome a um ser. A um ser. João é um ser. É, a compra. O que é a compra? A compra é uma ação. É a ação de comprar. Comprar é um verbo. Palavras que indicam ação são os verbos, comprar. Mas quando eu digo a compra, eu fiz uma compra, isso é um substantivo, porque eu estou nomeando aquilo que eu fiz. A compra do eletrodoméstico, a compra pela internet, né? Que mais? A máscara. A máscara que a gente tem que usar agora durante a pandemia. A máscara, máscara é o nome de um objeto, de uma coisa, então é um substantivo também. A convalescença é o nome do quê? É o nome quando você fica doente e aí você começa, aí você se trata e começa a melhorar, então você não está ainda totalmente bom, mas você está convalescendo. A convalescença é esse período em que você está se recuperando, né? É o que isso? É um estado. Então, convalescença é um substantivo que dá nome a esse estado em que as pessoas estão se recuperando de algum problema de saúde. A solidariedade, o que é a solidariedade? É o nome de uma qualidade, porque qual é a qualidade? A qualidade é solidário. Eu digo, a Marilene é solidária, o João Pedro é solidário, o Caio é solidário. Mas que nome se dá a esse sentimento ou essa coisa que a pessoa tem quando ela é solidária? Solidariedade é um substantivo. E o último que eu tenho aqui na tela, o paciente. Quando uma pessoa está doente, está se tratando, ela é paciente, é o paciente. Também é um substantivo, estou dando nome a um ser. Então, como vocês viram, aqui eu coloquei na tela vários exemplos de substantivos. E uma característica que a gente pode guardar, gravar para detectar se uma palavra é um substantivo, provavelmente você pode usar um artigo na frente, um artigo, aí já começo a dar outras categorias de palavras, né? Mas, ó, presta atenção, o João, a máscara, a compra, o paciente, a solidariedade, a convalescença, são todos substantivos. Vamos comparar, por exemplo, com a palavra bonito. Eu não falo a bonito, o bonito, porque não é um substantivo, é um adjetivo, tá? Então, vamos por enquanto a gente vai ficar com o substantivo, só que já está de bom tamanho, né? Já é difícil de entender tudo isso. Então, gravou. Substantivo é uma palavra que serve para dar nome a, para nomear. Nomear o quê? Seres, objetos, ações, estados, qualidades, tudo que o ser humano tem necessidade de nomear. Vamos para a seguinte tela. Seguinte tela. Eu tenho a classificação dos substantivos, porque a gramática nunca se contenta em categorizar as coisas assim, substantivo, verbo, não, aí tem substantivo, aí vamos é, como é que se fala? Desmembrar os tipos de substantivos. Então, existem tipos de substantivos, por exemplo. E os tipos, se vocês olharem aqui na tela, vocês estão vendo que eu tenho pares, né? Só tem um que está sozinho ali. Então, quais são os pares? Pares de oposição. Aí é mais legal porque você entende melhor.
comum e próprio. Então, o substantivo, ele pode ser comum ou próprio, não as duas coisas. Aí eu dei um exemplo. O que é comum? Comum é o que é comum, o que é normal, o que tem muito. País. País tem muito. Aí eu digo assim, olha, eu morei no país. Mas que país? Porque tem um monte de países, né? Aí quando eu digo Brasil, aí eu estou especificando, é próprio. Por exemplo, se eu digo a mãe. A mãe tem um monte de mulheres que são mães. A mulher, mas se eu digo a Ana, aí é uma pessoa específica, aí é substantivo próprio. Então, comum é aquele que serve para todo mundo, designa muitos seres, e o substantivo próprio é aquele que designa um ser específico. Então, ó, país, Brasil. País é qualquer país. Brasil é um país específico. Outro par de substantivos. Simples e composto. O substantivo ele pode ser simples ou pode ser composto. O que seria simples? Simples é que ele é feito só de uma palavrinha. Composto, como o nome já diz, ele se compõe de mais de uma palavrinha. Flor é simples. Agora, quando eu falo beija-flor, beija-flor é aquele passarinho, mas o nome dele se compõe de duas palavras, da palavra beija, de beijar, e flor. Por quê? Porque ele vai lá e vai beijar, vai tirar o néctar das flores, né? Outro par de substantivos, primitivo e derivado. Primitivo é aquele que ele dá origem a outros, e o derivado é aquele que se origina de outros. Então, por exemplo, pedra é um substantivo primitivo. Pedreira é o derivado de pedra, porque pedra digamos assim, é o menorzinho. Pedreira é onde tem pedra, de onde se extrai. Pedreira é um lugar da natureza de onde se extraem as pedras, diferentes tipos de pedras. Por exemplo, mas pedra, como assim pedra? Nas construções se utilizam pedras para você erguer, você utiliza tijolos, mas nas fundações você precisa colocar lá concreto junto com a pedra, porque é para fortalecer os alicerces das construções, tá? Por exemplo, para fazer calçamento de rua, enfim. Pedra é o substantivo primitivo. Primitivo é a mesma coisa que original. Então, é só você lembrar assim, original que deu origem, tá? Original não de marcas, mas original é que deu origem a. E o derivado é o que se derivou do original. Qual é o original? Pedra. Qual é o derivado dele? Pedreira. Pedreiro também. Seguinte par de opostos. Substantivo concreto e abstrato. Ou ele é concreto ou ele é abstrato. Concreto é aquilo que você pode palpar, pegar, né? Por exemplo, isso aqui é uma estátua, é concreto. Um mouse é concreto. Bom, pedra é um substantivo concreto. E beleza é abstrato. Por que beleza? Eu não posso pegar a beleza. Para que exista beleza, ela existe em algum ser, entendeu? Então, se eu disser assim, ai, olha, essa minha planta, né? Ela é bonita. Então, a beleza está nela. Beleza não existe sozinha. A beleza precisa de um ser concreto para ela existir nele. Então, os substantivos abstratos são esses. São aqueles que designam coisas, seres que precisam de alguém para existir. Por solidariedade. Solidariedade. Cadê a solidariedade? Você precisa ver pessoas praticando a solidariedade. Por isso que é um substantivo abstrato, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas Marilene, pedra tá como primitivo e como concreto. Como assim? Porque um substantivo pode ser classificado de várias formas, tá? Não é que ele é concreto, ele é só concreto. Por exemplo, pedra é comum também. País está lá como comum, exemplo de comum. Mas país também é um substantivo concreto. Você está pisando no país, né? Entendeu? E, por fim, finalmente, a gente tem o substantivo coletivo. Aí, coletivo não se opõe a nada. Não, a gramática poderia ter colocado, né? Coletivo e não coletivo. O que é um substantivo coletivo? É só você lembrar que coletivo também significa ônibus. Coletivo é um sinônimo de ônibus. Ônibus é onde vai um monte de gente, não é? Substantivo coletivo também é a mesma coisa, onde está um monte de. Como assim? Por exemplo, cardume. O que é cardume? É um monte de peixes, entendeu? Então, o substantivo coletivo indica uma coleção,
um monte de seres daquela mesma espécie. Uma manada é um monte de bois, por exemplo. Manada, não, boi é boiada, desculpa. Manada de búfalos. Manada de búfalos. É um búfalo, outro búfalo, 1000 búfalos, é uma manada. Cardume, um peixe, 2 peixes, 3 peixes, 20 peixes, 50 peixes, um cardume. É um conjunto de coletivo. Entenderam? Vamos lá, porque já tem 10 minutos de explicação e eu acho que vocês não têm muita paciência, né? Para ouvir muita abobrinha. Mas não é abobrinha, não, é matéria. Aí eu coloquei aqui uma tirinha do Chico Bento. Vamos lá. O Chico Bento tá lá na sala de aula, né? E entregando um papel para a professora sentadinha. Tá aqui o boletim, professora. Minha mãe já assinou. Aí a professora pega o boletim. E sua mãe, por acaso, chama-se Chico Bento? Aí ele fica bravo com o amigo. Você, suas ideias de eu assinar no lugar da minha mãe. Você e suas ideias de eu assinar no lugar da minha mãe. Ou seja, o que ele fez? Uma coisa muito feia que ninguém deve fazer. No lugar de ele mostrar o boletim para a mãe, ele mesmo assinou e entregou para a professora. Mas ele foi bobo, né? Porque o que ele fez? Como é que a professora descobriu que foi ele que assinou e não a mãe? Por quê? Por quê? Por quê? Por isso mesmo, porque ele escreveu o nome dele, né? Ele nem, coitadinho, ele é tão honesto que ele não conseguiu pensar que ele teria que colocar o nome da mãe, não o dele. Mas mesmo assim a professora descobriria. Gente, o crime não compensa. E por que será que ele não deu o boletim para a mãe assinar? Ele mesmo assinou? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Responde você, responde. Porque, claro, ele tirou nota baixa, né? Porque se ele tirasse nota boa, ele ia mostrar para a mãe, sem nenhum medo. Bom, vamos lá. Dessa tirinha, eu retirei algumas palavras. Mãe, boletim, Chico Bento, minha, eu, chama-se, aqui. Para a gente ver quais dessas palavras são substantivos, gente. Minha é substantivo? Minha indica algum ser, dá nome a algum ser? Não. Minha não é nada. Se eu disser assim, olha, esta estátua é minha. Minha indica posse, não dá nome a nada. Eu não falo a minha, a minha que, né? O substantivo é assim, quando você fala o substantivo, imediatamente a pessoa já sabe, já forma uma ideia na cabeça dela. Quando eu falo minha, ninguém forma ideia nenhuma na cabeça. Minha o quê, né? Eu. Eu também não é um substantivo, porque eu não é uma palavra que dê nome a ser nenhum. Aí você fala, mas eu é eu, assim, mas eu também sou eu. Eu é você, eu sou eu. Se o meu marido disser eu, agora eu é o meu marido. Se eu digo eu sou eu. Mas se você diz eu é você. Mas então, eu não é João, Maria, não é Pedro. Eu não é carteira, cadeira, papel, entendeu? Então, eu não é substantivo. Eu é outra coisa que a gente vai ver depois. Chama-se. Chama-se menos ainda. Chama-se, se fosse chama de fogo, seria. Chama-se é um verbo. Eu me chamo, tu te chamas, ele se chama. Não é substantivo. Aqui não é substantivo. Não é o aqui, a aqui. Não é, não é. Tá? Aqui é um advérbio que eu vou explicar outro dia. Hoje eu vou só explicar substantivos. Mas é importante você saber, falar substantivo. Para saber o que é substantivo, você tem que saber aquele que não é substantivo, concorda? A gente sempre aprende as coisas por oposição. Mãe, boletim e Chico Bento são as palavras que eu tirei da tirinha que são substantivos. Mãe, a mãe, substantivo. Boletim, o boletim, um boletim. Isso é uma maneira de você detectar se é um substantivo, uma das maneiras. Chico Bento, o Chico Bento. Então, Chico Bento é o que? É um substantivo próprio, né? É nome dele, é próprio. Por isso que a gente fala nome próprio. Qualquer outro. Boletim é um substantivo próprio? Não, é comum e é concreto, por exemplo. Mãe é um substantivo próprio? Não, porque tem uma mãe do Chico Bento, a sua mãe, a minha mãe, a mãe da cachorra, que também a cachorra é cachorra, mas tem mãe também. Aqui tem uma cachorrinha aqui. Então, mãe não é um substantivo próprio, é concreto, porque você pega, a mãe é concreto, mas é um substantivo comum, porque mãe designa a mãe de qualquer um, tá? Agora, se eu disser a Helena, aí é a mãe de quem? A minha, da Marilene. Vamos passar para o próximo slide, que já deu bastante, né? Mais uma tirinha, juro que vai acabar já já. Uma tirinha da Mafalda. A Mafalda original é argentina. O autor da Mafalda já faleceu, mas a Mafalda continua viva porque é eterna.
eterna, as tirinhas dela são publicadas sempre, sempre, sempre. Ad infinitum. Bom, vamos lá. A Mafalda chega, a mãe dela está recortando, está lendo o jornal, recortando alguma coisa. O que você está recortando do jornal, mamãe? Uma receita de coisa gostosa? Sopa de peixe. Aí a Mafalda olha brava para o jornal, enfesada. Abaixa a liberdade de imprensa. Por quê? A liberdade de imprensa é a liberdade que os jornalistas têm de publicar notícias, publicar o que eles, entre aspas, querem, né? Porque não é bem assim. Aí ela está protestando por quê? Porque o que a mãe estava procurando no jornal? Uma receita. Que legal, uma receita de coisa gostosa? Sopa de peixe. Aí vocês têm que saber que a Mafalda odeia sopa, odeia. Então, toda vez que a mãe fala de sopa, ela detesta, ela não gosta de sopa, a Mafalda é contra a sopa, por isso que a Mafalda disse abaixo a liberdade de imprensa, tá? Você gosta de sopa? Eu gosto de sopa. Sopa de peixe nunca tomei. Nunca, nunca, nunca. Mas eu gosto de sopa. Eu gosto daquela sopa bem concentrada. Vamos para o próximo slide, porque o tema não é gostar de sopa. Então, aqui tem algumas palavras que eu retirei do texto e é para vocês classificarem. Vocês vão tentar classificar, vão pausar o vídeo, vão tentar classificar. Na sequência, vocês têm um outro slide com todas as respostas, tá? Essas palavras é para classificar em substantivo comum ou próprio, simples ou composto, primitivo ou derivado, concreto ou abstrato, coletivo. Tá? Se ele é coletivo, ele não é as outras coisas, né? Mas aqui, bom, eu não vou dar spoiler. Ele é coletivo ou não é coletivo, é isso, é isso. E algumas palavras dessas não são substantivos, então você vai assinar lá um X na coluna não substantivo, não é substantivo, tá? Aí outra vez, por exemplo, a palavra jornal, jornal. Aí você vai falar, ele é comum ou é próprio? Ao mesmo tempo ele é simples ou composto? Ao mesmo tempo ele é primitivo ou derivado? Ao mesmo tempo ele é concreto ou abstrato? Ele é um coletivo? Entenderam? Então, assim, cada uma das palavras que forem substantivos, elas vão ser classificadas de várias maneiras, né? Essas várias pelos parezinhos que eu mostrei anteriormente. Então, pausa o vídeo, faz o exercício, o próximo slide tem as respostas, tá bom? Bom exercício para vocês. Substantivos. Aí eu peguei os substantivos do texto, da tirinha, para analisar com vocês. Vamos analisar? Os substantivos, não, peguei algumas palavras do texto. Você. Você é um substantivo? Aí como é que a gente vai fazer? Vai assinalar em comum, próprio, simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato, coletivo. Eu tive que abreviar porque não cabia a palavra inteira, não ia caber no meu slide. E a última coluna é não é substantivo, porque eu tenho que saber se é ou não é. Então, ó, comum ou próprio. Se ele é comum, não é próprio. Lembra do primeiro slide lá? Você tem que lembrar do primeiro slide. Se é comum, não é próprio. Simples ou composto. Se é simples, não é composto. Primitivo ou derivado. Se é uma coisa, não é a outra. Concreto ou abstrato. Ou é um ou é outro. Coletivo. Coletivo é coletivo. Ou ele é coletivo ou ele não é coletivo. Porque aí, por exemplo, peixe não é coletivo. Peixe é o quê? É comum, é simples, é primitivo. Tá? Peixe, ó, peixe está lá embaixo. Peixe é comum, é simples, é primitivo e é concreto. Ele não é coletivo. Então, se o substantivo é coletivo, ele indica uma coletividade. Mas se ele não é coletivo, ele não é coletivo. Só não assinalo que não é coletivo. Tá cobrindo aqui, mas depois vocês... Eu vou tirar o meu quadro tá cobrindo. Mas eu vou editar. Vamos lá, você. Você, gente, não é substantivo, porque você não fala o você, a você, né? Você é outra coisa, não é substantivo, não designa, é um pronome de tratamento, igual eu, tá? Lembra que eu falei agora há pouco, eu não designa ninguém? Porque eu e você muda. Quando eu digo você, você é você, mas se você disser você, você sou eu. A mesma coisa eu. Se eu digo eu é Marilene. Se você diz eu é você, não sou mais eu. Então, eu e você não designa nada concreto. Depende de quem está falando. É um pronome de tratamento para falar de pessoas, tá? Está. Está não é substantivo, é verbo. Eu estou, tu está. Você não fala o está, a está. Jornal. O jornal. Jornal é um substantivo comum, simples. Que mais? Primitivo, porque jornal é primitivo. Qual seria o derivado, por exemplo? Jornaleiro. Concreto, jornal é concreto.
e acabou, né? Isso. Mamãe é comum, é simples, é primitivo e é concreto. Receita, receita é comum, porque eu não estou falando uma receita específica, é simples, é primitivo, porque receituário seria o derivado de receita, e é concreto. Coisa, coisa é comum, é simples, é primitivo e é concreto. Gostosa, gostosa não é substantivo, gostosa é um adjetivo, sopa gostosa. Para existir gostosa tem que ter alguma coisa na qual está, né, é um qualificativo. Então, para eu falar de gostosa, tem que falar o que é gostosa. Sopa gostosa, é uma roupa confortável, gostosa. Sopa, comum, simples, primitivo, concreto. Peixe, comum, simples, primitivo, concreto. Liberdade, comum, simples, primitivo e abstrato. Por que abstrato? Liberdade não dá para você pegar, né? Não dá para você. É um estado. E geralmente aquilo que é igual que solidariedade, beleza, né? Nomeiam estados ou se ligam a ações, né? Ser livre. Imprensa comum, simples, primitivo e concreto. E uma não é nada, porque uma não é ou uma menina, uma é um artigo que se usa junto com o substantivo. Tudo bem? Entenderam? Entenderam, né? Então tá. Eu espero que sim, estudem, vejam essa matéria no livro, façam os exercícios, comentem e façam suas perguntas. Bom confinamento para vocês e usem máscara. Hashtag use máscara. Tchau.